antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que, do fundo do meu coração, não entendem, não acham que eu tô querendo aproveitar do assunto pra fazer um vídeo. Gente, pelo amor de Deus, não pensa isso. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque eu não quero que eu simplesmente suma alguns dias e depois eu volte a postar como se nada tivesse acontecido. Eu não quero. A minha mãe merecia muito mais do que isso, muito mais do que um vídeo falando o que aconteceu. Ela merecia muito mais. Ela merecia fotos, merecia vídeos de mim pequenininha com ela, da minha vida com ela. Ela merecia tudo isso, gente, mas eu não dou conta de olhar pra nenhuma foto dela. Eu não dou conta de olhar pras fotinhas dela, eu não dou conta ainda. Eu não sei nesse momento o que pensar. Eu não sei se parece cedo eu querer falar isso pra vocês. Eu não sei. Eu simplesmente senti do meu coração que eu devia falar pra vocês, gravar esse vídeo e falar pra vocês o que aconteceu pra não passar em branco. Eu queria dizer que vai ser muito difícil pra mim gravar vídeo. Vai ser muito difícil pra mim gravar os vídeos da Sofia, da Gisele, da mãe, porque eu não vou ter minha mãe mais. Eu ainda vou pensar com calma, mas eu sinto que a minha mãe tá aqui comigo falando que ela quer que eu continue de onde eu parei, que ela quer que eu continue porque me faz bem, me faz feliz. Eu queria estar aqui e falar, olha, foi isso, isso e isso. Mas a verdade é que a gente não sabe o que aconteceu, porque foi do nada. A gente não sabe, os médicos não sabem, os médicos só têm suspeita, o IML só tem suspeita. Na quarta-feira passada, ela dizia que onde ela tava pisando, tava fofo, sabe? Como se ela não tivesse equilíbrio. E nessa mesma quarta, quando ela foi pra faculdade, ela disse que na volta da faculdade ela tremia de frio, como se estivesse nevando. Ela não conseguia digitar pro meu padrasto poder buscar ela da faculdade. Ela não conseguia, ela dizia que tava muito frio e ela tremia. Ela chegou em casa, eles deram remédio pra ela, como se fosse uma gripe comum, sabe? Na quinta-feira eu vi ela tava o tempo todo agasalhada. Ela falou que tava um pouco doente, que tava sentindo algumas coisas na garganta, como se a garganta tivesse infeccionada. Mas passou o dia assim. Na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, eu tava muito chateada com algumas coisas que estavam acontecendo. Mandei alguns áudios pra ela que se eu soubesse o que aconteceu, não mandava jamais. Eu falei tanta coisa que tava no fundo do meu coração, que tava engasgado sobre algumas coisas que estavam me incomodando a respeito dela, sabe? Na sexta-feira, eu pedi desculpa pelo que eu tinha falado. A gente conversou, ela me desculpou. Nessa sexta-feira, pra tentar reparar as coisas, eu levei ela pra passear. Eu fui no Parque Flamboyant aqui em Goiânia, levei ela, minha irmã e o Apolo pra passear. Aí depois eu levei ela pra faculdade. E depois da faculdade a gente se encontrou na casa da minha avó e eu e o Ian, meu namorado, falou assim, vamos pro cinema. Do nada, sabe? Ele quis ir pro cinema. Eu falei, então vamos. Aí fui eu com a minha mãe, com a Sofia e ele. A gente foi pro cinema, a gente assistiu Karate Kid. No sábado, eu vi ela só da parte da noite. E quando eu cheguei, ela tava diferente. Ela tava estranha. Eu não perguntei, eu não fiz nada. Ela tava triste, ela parecia vazia, eu não sei. Foi o dia que eu fiz um vídeo com ela no meu TikTok com efeito de cachorrinho. Foi o último vídeo que eu gravei com ela. No domingo, tava combinado de todo mundo almoçar na casa dela. Minha avó me mandou áudio falando que ela não tava bem. Que ela tinha piorado, os sintomas que ela tava sentindo. E que iam levá-la no hospital. Porque ela tava com muita dor. Fizeram uma chapa no pulmão, porque ela tava com dor do estômago pra cima, nas costas. Fizeram uma chapa no pulmão, tava limpo o pulmão. E mandaram ela pra casa com uma vacina, Bezetacil, que eles deram, e alguns remédios. Quando ela chegou lá na casa dela, que eu tava lá, ela já foi direto pra cama e ela sentia muita dor. Muita dor. Ninguém sabia por quê. Falaram que ela tava com placa na garganta. Ela tava muito mal. Eu não gosto de ver ninguém mal desse jeito. Eu fico me sentindo sem forças. Não sei explicar, gente. Eu só sei que... Eu falei, mãe, eu vou pra casa, tem algumas coisas pra fazer em casa.
Mais tarde eu volto. Ela até falou pra minha avó, falou assim, mãe, ela falou pra minha avó, mãe, a Gisele, eu acabo de chegar do hospital, a Gisele já vai embora? Eu falei, não, mãe, não é isso, é só que eu preciso fazer muitas coisas e você precisa descansar. Mas não era porque realmente eu tava me sentindo, não sei, gente, foi um sentimento horrível. Aí eu fui pra casa, quando deu 8 horas, eu voltei lá nela, 8 horas da noite, e ela tava gemendo de dor. Ela ficava fazendo assim, gemendo, e eu me desesperei, eu levei água de coco, eu levei o coco e inhame pra ela, pra poder bater, caso fosse uma dengue. Ela tava muito mal, gente, ela tava muito mal. Ela não conseguia nem andar, ela só tava deitada. Aí eu tinha levado o nebulizador com soro e eu dei pra ela. Perguntei o que ela tava sentindo, ela disse que tava com muita dor no estômago porque ela tinha vomitado. Eu dei Dramin pra ela, ela queria descansar, sabe? Eu fechei a porta, ela queria ficar no escuro, aí eu fechei a porta e fui pra sala. Eu fechei a porta com a tranca. E do nada a porta abriu. E quando abriu, a gente tava lá na sala, eu só escutava lá. Aí a gente foi lá, minha avó falou, Gisele, chama uma ambulância. Chamou a ambulância do plano dela. Chama a ambulância. E eu chamei. E eles me perguntaram várias coisas que eu penso assim, se você tá chamando a ambulância, a gente não quer saber dados, não quer, a única coisa é o endereço e pronto, porque se você tá chamando a ambulância, quem gosta de estar na ambulância? Pra tanta burocracia pra ser chamada, quem gosta de estar na ambulância? Ninguém gosta. Então, vem, você chama a ambulância, qual o endereço? A gente tá aí, pronto. Agora não, os caras... Qual o nome dela? Qual a data de nascimento dela? Onde não sei o quê? E que não sei o quê? Qual o CPF? Meu Deus, pra que isso, velho? Eles só precisavam ser rápidos. Ah, não, a gente vai ligar pra médica da ambulância e tal. Até ligar pra médica da ambulância, gente, foi aquela musiquinha de clínica. Pra quê, velho? Música? Meu Deus! Aí a médica atendeu e de novo eu tive que falar tudo, explicar tudo o que minha mãe tava sentindo. Ela queria que eu colocasse a minha mãe pra falar. Minha mãe mal tava conseguindo falar alguma coisa. Eu fui lá e falei, mãe, você consegue falar? E minha mãe tentava, ela já tava sentada no vaso, escovando os dentes. Porque a coisa que ela mais cuidava dela mesma eram os dentes, sabe? Ela queria os dentes sempre limpinhos. Ela tentava falar o que ela tava sentindo ali. E os médicos, a médica foi e falou, olha, a gente não pode ir buscar você, porque aqui é pra emergência, o seu caso não parece emergência. A pessoa tá reclamando de dor, ela não consegue respirar, como que não é uma emergência? Me fala como não é uma emergência, a pessoa não consegue respirar. Aí minha avó falou, chama o SUS então, vamos chamar o SUS. E minha mãe não queria, ela falava, eu não consigo descer, como é que eu vou fazer? Eu não consigo descer. Ela até pediu pra que eu chamasse algum médico a domicílio, mas pelo plano dela não tinha. E eu falei pro meu padrasto, que ele tava fora, falei, vem que a mamãe tá muito mal, a gente tá pensando em chamar o SAMU, mas ela não consegue descer. E aí meu padrasto chegou lá rapidíssimo, minha avó, todo mundo foi colocar a roupa nela, porque ela não tava conseguindo mexer, gente. Ela tava jogada na cama assim, ela não conseguia mexer. E aí todo mundo colocou a roupinha nela, a calça branca que ela gostava, a blusinha toda roxinha que ela gostava. E eu sabendo que a Sofia ia ficar comigo aquela noite, porque era um domingo e na segunda ela tem aula, ela ia ter que dormir comigo. E a casa ia ficar... Os bichinhos precisavam de ração e água, então eu já fui colocando ração e água pra Maggie, a cachorrinha, pro coelho. Eu já fui colocando tudo que precisava organizar, eu já fui organizando. Até última coisa que a minha mãe me falou foi, Gisele, coloca as cadeiras em cima do sofá pra Maggie não subir. E eu já tinha colocado, falei, mãe, já coloquei, não preocupa com isso. Enquanto ela tava revirando de dor, a minha mãe sempre foi muito estudiosa, ela sempre foi... Ela ia concluir, acho que a terceira faculdade dela agora, de psicologia. Ela ia concluir, porque ela tava se esforçando muito. Aí ela ia concluir esse curso, ela revirando de dor, ela falou, dizendo, eu não posso ficar internada, eu tenho meu trabalho da faculdade pra fazer. Eu falei, mãe, não preocupa com isso agora, não preocupa com isso agora, preocupa com essa saúde, a gente dá um jeito. Aí o meu padrasto e minha avó levaram ela até o elevador, e a
última cena que eu tenho da minha mãe, ela debruçada no elevador, com dor. E minha avó e meu padrasto carregando ela. O elevador fechou. E aquela foi a última cena que eu tive da minha mãe. Depois de lá, eu fui pra casa com a minha irmã. Eu não conseguia dormir, gente. Toda hora eu acordava e eu perguntando à minha avó como que tava. E minha avó, Gisele, reza pra sua mãe. E ela foi pra sala vermelha. Quando foi 5 horas da manhã, minha tia me ligou. Eu não tinha atendido porque eu tava dormindo, só que aí eu acordei e ela falou, ela ligou de novo, ela, Gisele, abre aqui a sua casa, que a gente tá frio, abre aqui. A gente tá com frio. Eu falei, Tivone, vocês estão aqui na minha porta, porque a minha Tivone, ela mora em outra cidade. Ela mora em outra cidade e ela tava aqui em Goiânia. Ela tava aqui. No momento que eu vi que ela tava aqui, eu nem sabia o que pensar. Quando eu abri o portão, entrou minha tia, minha outra tia, irmã da minha avó, entrou meu padrasto, entrou meu tio. E todo mundo tava com a cara que eu não sabia escrever. Meu avô me abraçou e falou, sério, sua mãe morreu. Sua mãe não resistiu. Ela deu uma parada cardíaca e tentaram reanimar ela por quase 1 hora e nada. Ai. Não, gente, foi horrível. Foi uma cena de terror. Foi um pesadelo. Eu queria tanto acordar. E ver que isso tudo foi um pesadelo, meu Deus. Eu sei que esse vídeo é horrível de ser assistido. É horrível pra mim de fazer aqui. Mas, por favor, gente, eu imploro, eu ajoelho pra vocês. Por todo dia, vocês demonstrem o amor que vocês têm pela mãe de vocês. Todos os dias, incansavelmente, demonstrem o que vocês sentem pela mãe de vocês. Não só pela mãe, pela avó, pela pessoa que cuida de você. Demonstra todos os dias. Não fica sem demonstrar. Não fica sem mostrar o quanto você a ama, o quanto aquele momento é especial. Todo momento é especial. Todo momento que você tem com sua mãe, ele é especial. Seja vocês limpando uma casa juntos, seja vocês organizando alguma coisa, indo no shopping. Às vezes você diz alguma coisa dura pra sua mãe sem você ver, pede desculpa, pede perdão, a gente erra. Às vezes a gente faz coisas que a gente não queria, sempre pede desculpa, sempre pede perdão e valorizem todos os momentos que vocês têm com a mãe de vocês, porque façam isso por mim, sabe? Porque eu não posso fazer mais com minha mãe, eu não posso mais fazer isso, então façam por mim.